It's not 815. 8:15. Quase um ano após os eventos da primeira temporada de Stranger Things, e o episódio piloto já começa com a introdução de novos personagens. A primeira e mais surpreendente foi a Callie, né, mais conhecida como a número 8, que também é um dos experimentos do Dr. Brenner, porém diferente da Eleven, ela tem a capacidade de criar ilusão nas pessoas, veja só. Outros dois personagens também que apareceram logo em sequência foram a Mad Max e o seu irmão Billy, né, sendo que o Dustin e o Lucas desenvolveram um crush por essa menina que eu nunca vi. Porém o episódio continua e a gente percebe que o Will continua tendo algumas alucinações decorrentes da sua visita ao Upside Down, né? Tadinho do menino. Porém, em uma de suas consultas, né, ao laboratório, acompanhado da Joyce e do Hopper, nos é apresentado o novo cientista, né? Aquele que viria a substituir o maldito do Dr. Brenner, que agora é o Dr. Owens. E por falar na Joyce, né, a mãezona do Will, está de romancezinho. Olha só, Bob Sabichão, um dos melhores personagens dessa segunda temporada, velho. Já do outro lado, o triângulo amoroso entre a Nancy, o Jonathan e o Steve começa a ganhar força. Sendo que nesse episódio a gente descobre que nem a Nancy e nem o Steve contaram para os pais da Bárbara que a coitada da sua filha havia falecido. Porém, ao apagar das luzes, tivemos a aparição da Eleven, gente. Meu Deus do céu. E esse tempo todo a gente descobriu que ela estava sob os cuidados do Hopper, né, naquela cabana lá que ninguém sabe onde fica. Em relação a esse primeiro episódio, os irmãos Duffy, eles meio que confirmaram pra gente aquilo que eles já haviam dito meses antes da estreia da segunda temporada, que Stranger Things 2 teria uma filmografia mais cinematográfica e com um orçamento maior. E não é à toa, né, que essa nova temporada não só teve um episódio a mais que a anterior, como também a duração dos episódios foi maior, né, porque se na primeira temporada a duração média era de 45 a 47 minutos, agora já é tipo de 50, 55, o último episódio tem mais de 1 hora de duração. Aí, cara, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, mano, é sério, por favor, faz isso, porque só assim pra você acompanhar os próximos vídeos, fechou? Então se inscreve aí que é nóis. O episódio começa e logo de cara a gente já descobre o que havia acontecido com a Eleven depois que ela derrotou o Demogorgon lá na primeira temporada, velho. E pra nossa surpresa, ela ainda estava no mesmo lugar onde ela partiu, bicho. Dá pra acreditar nisso? Porém, como o Dia das Bruxas é o dia favorito dos garotos, né, eles saem por aí fantasiados de caça-fantasmas, né, de Ghostbusters e pedem doçuras ou, como é, gostosuras ou travessuras, é isso? Eu não sei, porque aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Porém, esse momento do episódio foi muito importante, gente, porque vimos que o Will, mais uma vez, teve uma de suas alucinações acerca do Upside Down, velho, sendo que o mesmo, inclusive, viu o Devorador de Mentes, velho, o bichão lá gigante na frente dele. Já no laboratório, o Dr. Owens continua explorando o Upside Down, né, o mundo invertido, e Deus e o mundo sabem que isso não vai dar certo, velho. Porém, já do outro lado, o Hopper começa uma investigação, né, acerca das abóboras que haviam sido envenenadas, né, envenenadas uma horda. De início, né, ele achou que era apenas uma rixa entre vendedores locais, né, que um tinha envenenado a abóbora do outro para poder não vender, entendeu? Porém, o buraco é bem mais embaixo, meu filho. Enquanto isso, a Nancy começa a sentir o peso da morte da Bárbara, né, sendo que ela se culpa constantemente pela morte da sua amiga, velho, tadinha. Eis então que ela briga com o Steve, né, em uma festa e o Jonathan a leva para casa. E você sabe o que é isso? Isso é o primeiro sinal do possível relacionamento entre eles dois. Do possível não, do futuro relacionamento entre eles dois. E por falar do Steve, o garanhão do pedaço ganha um novo concorrente, velho, o Billy Hargrove, que momentos antes da festa ele quase atropelou os garotos na bicicleta com a Max dentro do carro, velho, olha esse maluco. Porém, chegamos ao final do episódio e percebemos que a Eleven vem conseguindo manter contato com o Mike através do Upside Down, né, mas a garotinha infelizmente não consegue fazer nada. E como grande finale do episódio, o Dustin, ele abre a sua lata de lixo que tava fazendo muito barulho e dá de cara com o seu novo amiguinho, olha só, Dart, né, Dart Haney. My friends, duas observaçõezinhas aqui muito rápidas sobre esse episódio, cara. Primeiro foi a introdução de uma nova personagem, né, que eu não citei anteriormente e que foi de total agrado do público, porque ela apareceu brevemente e conquistou todo mundo, velho, que foi a Erica, a irmãzinha do Lucas, sendo que ela iria ser bem mais explorada na terceira temporada. E segundo, que é a relação, né, que é o desenvolvimento, na verdade, da relação entre o Hopper e a Eleven, porque o xerife sabe que a garota, ela não pode sair pro lado de fora nem sequer pra pedir doces, velho, no Dia das Bruxas. Afinal, mesmo fantasiada, é muito arriscado a Eleven sair, né? Alguém pode ver ela e vai dar merda. Então, neste momento, a gente já começa a perceber uma certa faísca entre eles dois, né? Faísca essa, por sinal, que iria se transformar em uma bomba. Easy peasy.
like that. Após o Dusty encontrar uma espécime desconhecida em sua lata de lixo, ele acolhe o bichinho em sua casa e até coloca o nome dele de Dart, olha só que fofinho. Só que esse bicho daí, meus amigos, ia dar um problema que eu vou te dizer, viu? Isso porque o Mike, juntamente com os outros garotos, pedem pra que o Dusty entregue o bicho pro Hopper, né? Pra ele investigar e fazer toda a perícia. Afinal, esse mero animalzinho inofensivo nada mais era do que aquela lesma que o Will havia cuspido na pia no final da primeira temporada, mano. Ou seja, ele pertencia ao mundo invertido, não era do nosso mundo. Porém, o Dusty, ele acaba, né, criando esse vínculo emocional com o Dart e discorda de entregar ele pro Hopper. Já na floresta, a Eleven está cada vez mais impaciente com o Hopper, velho, porque o cara promete que logo logo ela vai ver o Mike e os garotos, porém o Hopper só prolonga. E isso faz com que a Eleven perca o controle de vez e desobedeça as regras que o Hopper havia imposto pra ela, né? Ela sai de casa e vai pra escola atrás do Mike, mano. Meu Deus do céu, Eleven, o que é que você fez? Porém, chegando lá, a Eleven simplesmente sente ciúmes, cara, porque ela vê o Mike e a Max conversando, né? Ela achou que os dois estavam juntos. A Eleven com ciúmes, gente, quem diria? E a cada episódio que passa, o nosso triângulo amoroso, ele vai se desenvolvendo, mano, ele vai ganhando vida. Dessa vez, o Steve brigou legal com a Nancy, cara, brigou pesado, porém a garota procura o Jonathan e decide ligar pros pais da Bárbara pra contar o que realmente aconteceu com a sua filha, né? Que ela já não tava aguentando mais, mano, a Nancy já tava desesperada. Porém, o destaque do episódio vai mesmo pro arco do Will Byers, velho. Porque mesmo ouvindo os conselhos do Bob, né, o Will, ele acaba se dando mal e o Devorador de Mentes, ele encontra o seu novo hospedeiro, né? Essa cena, inclusive, que, meu Deus do céu, foi uma das mais bonitas dessa temporada. Sendo que a Joyce descobriu, através da filmadora, né, do Bob, que o Will tinha visto o Devorador de Mentes naquela noite lá do Halloween, mano. Tadinho do Will, mano. O Upside Down não deixa esse menino descansar nunca. My friends, duas observações aqui sobre esse episódio, cara. O primeiro foi o arco do Hopper, porque o mesmo ele continua, né, investigando as abóboras que haviam sido apodrecidas, só que dessa vez com o apoio do Dr. Owens e seus cientistas. Já que o trato que ele fez era, o Hopper ficava quieto sobre as bizarrices que estavam rolando na cidade e o Dr. Owens cuidava de qualquer pepino que aparecesse, né? Eu acho justo. E também o arco da Eleven, né, gente? Porque a gente percebeu nesse episódio que durante toda a temporada, na verdade, ela vai começando a desenvolver sentimentos de um ser humano comum, como, por exemplo, frustração e ciúmes, né? Frustração com o Hopper e ciúmes com o Mike. Oh, Jesus. Após os eventos ocorridos no último episódio, o Will abre o jogo pra sua mãe e conta tudo o que ele sentiu, cara. Que ele viu o Devorador de Mentes e que de alguma forma o monstro ainda tava dentro dele. Então o moleque, ele começa a rabiscar um monte de tranqueira, né? Desenhar um monte de coisa nada a ver. E o Hopper chega à seguinte conclusão, que o Will tava desenhando cipós. Eita, nós. E se por um lado o Will desabafou com sua mãe, por outro, a Eleven soltou uns 2 gritos pro Hopper. Ambos brigaram e o Hopper disse que quando ele voltasse, ele queria ver a casa nos trincos, velho. Porém, em meio à arrumação, a Eleven descobre uma caixa contendo informações sobre o laboratório de Hawkins e tem o seu primeiro contato com a Terry Iris, vulgo sua mamãe. A Nancy e o Jonathan, eles são levados, né, para o laboratório de Hawkins com o Dr. Owens e o Dr. Owens, ele explica, né, para os dois adolescentes que o erro que eles haviam cometido, que nesse caso foi o portal, ainda não havia sido consertado. E ele explica para os dois também que quanto menos pessoas souberem sobre isso tudo, né, que estava rolando em Hawkins, melhor. Afinal, o contexto de Stranger Things se passa durante a Guerra Fria, então já imaginou se esses russos descobrem um negócio desses, velho? Meu Deus do céu. Porém, a Nancy e o Jonathan, eles não saem daquele lugar de mãos atadas, olha só. Isso porque eles haviam gravado a conversa do Dr. Owens sobre as maluquices que tinham acontecido em Hawkins e prometem acabar com o laboratório pra honrar pelo menos a morte da Bárbara, velho. Agora, já o arco das crianças, aí sim as coisas começam a esquentar, velho. Bora! O Dustin ainda mantém o sumiço do Dart sob sigilo, né, dos garotos, porém o pior acontece, cara, veja só. Isso porque quando ele chega na sua casa, o inofensivo animalzinho tava simplesmente devorando o seu gato, mano, o miauzinho. Essa cena que eu não vou mostrar aqui, né, porque obviamente eu não quero perder o AdSense, né, mas, que cena pesada. E parece que as coisas também não vão bem com a Max não, viu, velho, porque a menina cansou deles guardarem segredo o tempo todo dela e simplesmente caiu fora do grupo, velho. Porém, isso não agradou nem um pouco o Billy, velho, que olhou torto, olhou atravessado pro Lucas. E por
falar do Billy, a faísca entre ele e o Steve começa a se der, meu filho, olha só. Isso porque o desmiolado irmão da Max veio que veio pra tomar o posto do Steve. E no final o Hopper descobre a raiz do problema das abóboras, né, e simplesmente entra no Upside Down, mano. A câmera chega a dar um 360. E, my friend, se na temporada anterior, né, na primeira, tanto o Will quanto o Eleven foram os dois atores miris que tiveram menos falas, nessa segunda os bichinhos estão gastando saliva, velho. E que atuações, diga-se de passagem, viu, velho? Porque o Will chorando na frente da sua mãe e a Eleven gritando com o Hopper, olha, mano, pareciam gente grande atuando. Enquanto isso, Jonathan e Nancy saem da cidade de Hawks e se encontram com aquele maluco conspiracional que apareceu no primeiro episódio, vocês lembram dele? Já que o objetivo deles era incriminar o laboratório de Hawks e honrar a morte da Barbie. Agora, já nesse quinto episódio, os garotos eles começam a se separar. Isso porque o Lucas conta toda a maracutaia, né, que tinha acontecido em Hawks pra Max, o Dustin arranja um jeito de prender o Dart e posteriormente conta com a ajuda do Steve, e o Mike juntamente com o Will encontra um jeito de salvar o Hopper, né, que ainda tava preso lá no Upside Down. Ah, e vale uma ressalva aqui também pro Bob Sabichão, né? Porque o cara fez valer a pena o sobrenome dele, já que ele viu, né? Ele percebeu que os desenhos, os rabiscos do Will não eram um quebra-cabeça, e sim um mapa de Hawks, mano. Era onde o Hopper tava preso. Mano. E o outro arco, talvez o mais revelador desse episódio, foi a da Eleven, velho. Porque a garota decide fazer uma visita à sua mamãe e descobre que quando a Terry Ives, né, teve a Eleven, ou Jenny, como você preferir chamar, o Dr. Brenner tomou o bebê da moçoila, velho. Que maldito. E a gente descobriu também por que a Terry Ives, ela sempre falava as mesmas palavras, né? Ela sentada lá, eu quero que era arco-íris, 2 pra direita, 3 pra esquerda, não lembro agora, mas sempre falava a mesma sequência das palavras. Bom, gente, isso acontecia porque essas foram as últimas lembranças dela antes do Dr. Brenner bagunçar a cabeça da mulher, velho. E no final do episódio a galera encontra o Hopper, porém quando os homens do Dr. Owen chegam ao local e tacam fogo nos cipós, o Will começa a se contorcer todo no chão no melhor estilo exorcista. Ou seja, aquelas coisas agora faziam parte do Will, mano. Tudo que eles sentiam, o Will também sentia. Agora, se teve uma coisa que não me agradou muito, gente, nesse episódio foi o roteiro, velho. Porque eles se preocuparam tanto, né, em responder as pendengas que eles deixaram da primeira temporada, que quando eles finalizaram isso, eles começaram a embolar um fato atrás do outro e querer entregar pra gente as coisas de qualquer jeito. But others you gotta be slow. You gotta be stealthy, like a ninja. What type of Nancy? Após eventos ocorridos no último episódio, o Dr. Owens examina o Will e chega à conclusão de que realmente o garoto era o novo hospedeiro do vírus, velho. Ou melhor dizendo, o novo hospedeiro do Devorador de Mentes. Porém, a única alternativa que os cientistas eles tinham encontrado na hora era continuar, né, a queimação lá, queimando os cipós e sacrificar o Will, velho. Era a única coisa a se fazer. Mas aí o nosso queridíssimo Will Byers achou uma solução de como derrotar o Devorador de Mentes, mano. Só que aí, na verdade, era tudo uma armadilha, mano. Era prank, era fake. Isso porque essa altura do campeonato, o Mind Flyer utilizou o seu hospedeiro favorito, utilizou o Will pra poder atrair os homens do Dr. Owens até o laboratório pra poder devorar eles, velho. Era uma armadilha, era um Mind Flyer no corpo do Will já. Dustin e Steve bolam a clássica armadilha da comida pra atrair o Dart, né? Porém o que eles não contavam é que o Dart já tava quase do tamanho de um Demogorgon, velho. Então com a ajuda da Max e Lucas, eles tentam capturar o animalzinho, porém surpreendentemente não era só o Dart que havia caído na armadilha, mano. Quase que o Steve foi devorado. E observem que eu disse quase, né? Porque os Demodogs, eles recebem o chamado do Devorador de Mentes e vão até o laboratório. Até porque, como eu disse antes, né? Tudo isso não passava de uma armadilha do Mindfly que tava utilizando o Will como cobaia, velho. Como hospedeiro. E em paralelo a tudo isso, tivemos o Jonathan e a Nancy que, né? Digamos que eles concluíram a missão dele, não é mesmo? My friend, se o episódio anterior pra mim foi um dos piores, se não o pior dessa temporada, esse agora pra mim foi um dos melhores. Porque diferente do anterior, o sexto agora conseguiu desenvolver bem os seus personagens e ainda por cima incluir cenas de tensão. Isso porque o Dustin e o Steve criaram um vínculo que seria muito importante mais pra frente. A Max e o Lucas já deram um indício, né, do possível relacionamento, assim como a Nancy e o Jonathan. E por falar da Eleven, vocês perceberam, gente, que esse foi o único episódio em que a menina ela não apareceu, mano. Foi o único episódio de toda a série Stranger Things, véio, que ela não apareceu. Mas isso não foi, Ivan, né? Porque o próximo episódio, o episódio número 7, seria dedicado exclusivamente pra Eleven, né? Quer dizer, Eleven e a Kali.
but it doesn't have to be scary. This butterfly, it isn't real. O episódio começa e de cara a gente já percebe que vai ser um negócio diferente, velho. É fora do habitual. Isso porque após entrar em contato com sua mãe, a Eleven interpretou que ela tinha que ir atrás da sua irmã. E bem, é exatamente isso que ela faz. Ela pega um busão e vai até a cidade grande, que é Chicago, se eu não me engano. Porém, assim que ela encontra a sua irmã, vulgo Kali, vulgo número 8, vulgo maluca que faz as pessoas terem ilusões, a Eleven percebe que juntamente com os seus outros membros, né, da equipe, eram o que restou da sociedade, velho. Eles mesmo dizem isso, são os rejeitados. Então assim que a Kali percebe que a Eleven tem o poder de achar as pessoas apenas com a mente, a Kali decide ir atrás daqueles que fizeram mal, tanto pra ela quanto pra sua irmã. Só que aí na hora, gente, a Eleven ela percebe que o cara que tinha machucado sua mãe anos atrás tinha uma família, mano, tinha 2 filhinhas. Então ela poupa o sujeito na hora, só que aí a polícia chega e a Eleven se vê em um dilema. Ou ela fica com a sua irmã, ou então ela volta pros seus amigos. E ela faz o correto, ela volta pra Hawkins. My friends, muita gente, eu sei disso, tá? Mas muita gente não gosta desse episódio, né, cara? Mas pra mim, ao lado do sexto, também foi um dos melhores episódios dessa temporada. Porque esse é um daqueles tipos de episódios, né, que nós chamamos de experimental, né? Ou seja, não contribui em muita coisa com a trama, porém testa algo novo pra ver se dá certo. E pelo menos pra mim e pro universo como um todo de Stranger Things, deu muito certo. Isso porque esse episódio nada mais foi, gente, do que uma redescoberta pra Eleven. A garota experimentou novos ares, conheceu a sua irmã e começou a se questionar sobre o que ela achava importante para a vida dela. E isso vai desde encontrar a sua força interior até decidir, né, se ela voltava ou então se ela ficava com a Kali. Sendo que esse episódio também deu muito pano pra manga, cara, porque depois daí a gente não vê mais a Kali durante a temporada. E vocês podem apostar que ela vai voltar de alguma forma ou outra na 3ª temporada, velho, que já sai amanhã, meu Deus. Já amanhã. E esse episódio, inclusive, abre até um questionamento sobre as outras possíveis irmãs da Eleven. Vocês já pararam pra se perguntar sobre isso? Já que no início do episódio, quando a Beck Ives, vulgo sua titia, pega um ficheiro de arquivos, a gente percebe que não era apenas a Eleven e a Kali que foram vítimas desaparecidas. Ou seja, tem mais gente aí, bicho. Podem apostar. O episódio já começa com os Demodogs invadindo o laboratório e os bichinhos fazem a festa, viu, meus amigos? Contudo, a única alternativa que o pessoal tinha ali naquela hora, cara, pra poder sair com vida daquele laboratório sem ser devorado pelos Demodogs, era reiniciando os disjuntores. Porém, um único do grupo, o único que tava ali presente que sabia fazer isso era o Bob, mano. E ele até que consegue reiniciar os disjuntores e salvar todo mundo. Olha só que super-herói. Mas ele não se salvou a si próprio, velho. Cara, pra mim, a morte do Bob foi mais impactante que a da Bárbara, gente, porque o cara literalmente morreu como um super-herói, né? Ele que sempre vinha brincando com essa ideia de, como é Bob super-herói, eu não lembro agora, mas ele sempre vinha brincando com essa coisa de super-herói e no final realmente morreu como um. Porém, a Nancy e o Jonathan se encontram com o pessoal e levam o Will pra casa da Joyce, né? Mas chegando lá, o Hopper tenta se comunicar com as forças armadas sobre o que tava rolando no laboratório, mas é claro que ninguém iria acreditar na história dele, porque pô, já imaginou você fazendo uma ligação e dizendo, gente, é o seguinte, tem 1 milhão de Demodogs no laboratório comendo todo mundo. Ninguém acredita nisso. Mas aí conversa vai, conversa vem, e o Mike, sensato do jeito que ele é, ele percebe que o único jeito, mano, a única resposta pra poder derrotar o Devorador de Mentes, só o Will poderia dar. Mas a essa altura do campeonato, gente, o monstro já tava no corpo do moleque e nem a pau que ele abria a boca pra falar alguma coisa. Então eles têm a brilhante ideia de esconder o local onde o Will estava preso e logo em seguida o Hopper percebe que o Will estava ali dentro em algum lugar sim, velho. Isso porque o moleque ele consegue se comunicar com o pessoal, porém em código Morse. E qual foi o resultado dessa brincadeira toda? Selar o portal. Eita. Seria assim que a Eleven ia conseguir resolver a bagaceira toda. Em paralelo a tudo isso, tivemos o Billy também, né? Não se esqueçam dele não, que claramente a gente percebeu que ele é submisso ao seu pai. Já que o coroa deu uma peitada no seu filho otário, né? Que ficava na frente do espelho se penteando, que não havia cuidado da Max e deixou a menina sair. Porém, no final do episódio, o Devorador de Mentes consegue localizar o Will e manda a sua tropa de Demodogs atrás da galera, velho. Mas eis que algo estranho começa a acontecer do lado de fora da casa da Joyce. My friends, esse pra mim, velho, foi... sei lá, cara, foi o momento mais arrepiante de toda a série Stranger Things, mano. A Eleven se reencontrando com o pessoal. Arrepiou até onde não tinha cabelo. Porém, tudo isso nos leva ao 8º e último episódio da 2ª temporada. Bora.
Após ter dado aquele abraço supimpa no Mike e na galera, a garotinha compreende que é ela quem vai ter que resolver essa parada toda, velho. É ela quem vai ter que selar o portal. Porém, no meio do caminho, ela discute um pouco com o Hopper, né? Porém, dessa vez o xerife assume o erro de não estar presente quando a Eleven mais precisou dele. Mike, Lucas, Dustin e a Max, eles têm a ideia, né, de chamar a atenção, atrair a atenção dos Demodogs para fora do laboratório para que a Eleven ela conseguisse selar o portal numa boa. Porém, eles não contavam, é claro, com a aparição de um serzinho muito especial, né? Mesmo o Billy apareceu, velho. Uma hora mais inapropriada pra esse cara aparecer. Ele já gosta de uma briga também. E por falar no Billy, momentos antes dessa briga, né? Ele vai até a casa da senhorita Wheeler, né? Que é a mãe do Mike, perguntar pela Max. E pelo visto, a mãe do Mike se encantou pelo meninão. Porém, lá do outro lado, a Joyce percebe que esse tempo todo eles estavam dando